Isto não é amor. Estamos na era da modernidade e da inovação, mas a violência doméstica ainda pinta de sangue as manchetes dos jornais todas as semanas. Mulher morta a tiro em Cascais. Um dia depois, marido foi encontrado morto. Mata mulher e atira-se do 7º andar. Mulher morta em Leiria em novo caso suspeito de violência doméstica. Mulher baleada em Aroca por ex-companheiro morre no hospital. Pai mata mulher e filho, incendeia casa e suicida-se em Bragança. A violência não escolhe género, mas a mulher é na maioria das vezes a que soma mais casos enquanto protagonista de violência doméstica. No que respeita a esta questão da mulher ser normalmente a maior vítima, eu tenho convicção que é uma questão cultural, não é? Então, nós vivemos ainda numa sociedade que é bastante machista, numa sociedade que tem um formato patriarcal e, em consequência disso, o que é que nós temos? Nós temos homens que aprenderam a ser assim, portanto, aprenderam a impor as suas vontades sobre as mulheres, aprenderam a ver a mulher como propriedade sua, como um ser inferior, não é? E, por outro lado, também precisamos entender que a mulher aprendeu o reverso, não é? Não foi só o homem que aprendeu a maltratar a mulher aprendeu muitas vezes também a permitir, não é? Esse maltrato, esse abuso, que pode chegar ou não à violência física, não é? Infelizmente, a violência doméstica ainda é uma realidade. As pessoas sabem o que podem fazer, sabem que acontece, mas porquê é que ainda acontece? É muito difícil responder, porque nós vemos a questão da vergonha social de quem sofre violência e vemos depois a revitimização por parte da sociedade, inclusive pelas próprias mulheres, não é? Que acham que elas nunca passariam por isso, que elas nunca aceitariam, não é? Mas a verdade é que grande parte dessas mulheres que passam também achavam anteriormente que nunca aceitariam, achavam que na primeira bufetada iriam embora, achavam que no primeiro empurrão elas iriam se impor, não é? Mas depois as coisas não acontecem assim. Este ano, nos últimos 6 meses, foram assassinadas 16 mulheres em todo o país. E só no mês de junho foram 6 as mulheres que perderam a vida devido à violência doméstica. Uma a cada 5 dias. A Polícia de Segurança Pública, entre 1 de janeiro a 31 de maio, registou 6.200 ocorrências, 41 por dia, deteve 354 pessoas e apreendeu 111 armas de fogo dos agressores. No âmbito da prevenção, a PSP elaborou também, neste período, 16.900 planos individuais de segurança e ainda 10.680 propostas de reforço junto da vítima. Mas o combate deste crime também é feito junto dos tribunais. Mas, mal o ano judicial começou, constatou-se também a lenta e falta de resposta junto das vítimas de violência doméstica. Muitos dos casos não são resolvidos a tempo do pior acontecer. Estamos num país em que o sistema judicial é lento e não suporta tantos casos por resolver, de pessoas que, infelizmente, não têm a casa como um abrigo. E enquanto as burocracias não avançam, os crimes também não esperam. Na Covilhã, o projeto Rasgar Silêncios lançou oficinas de escrita em que sobreviventes de violência doméstica poderiam escrever sobre tudo o que passaram, sobre o passado, colocarem no papel o que nunca foram capazes de dizer. E o resultado foi arrepiante e, ao mesmo tempo, libertador. Quando penso na minha vida de casada, só recordo tristezas, terror e violência. E notei logo essa violência no primeiro dia de casamento, quando me violaste várias vezes sem quereres saber do meu sofrimento ou das minhas lágrimas.
Todas as manhãs ao longo do nosso casamento foi assim. Mesmo quando eu estava a amamentar, durante a noite, não respeitavas esse momento tão íntimo e violavas-me. Namorámos 2 anos e meio e nunca descobri que estava a ser enganada. Só no dia do nosso casamento, dia em que até me pensei suicidar. Nesse mesmo dia, lembro-me ter pensado quem eu ainda era há algumas horas. Agora sou um farrapo, um joguete nas tuas mãos. Palavras escritas no pano da memória de quem foi uma mão cheia de nada para quem um dia disse que era amor. A opinião da sociedade também tem um peso cada vez maior para se recortar este crime público. E é nas ruas que se conhecem variados prismas de como as pessoas avaliam esta dolorosa e triste realidade. Nós temos o direito e o dever de denunciar a pessoa que agride, não só no corpo físico, como às vezes verbalmente. Acho difícil acabar, honestamente, porque isto também já vem da história do passado, não é atual a violência, e acho que é importante sensibilizar as comunidades, escolas, ter mais linhas de apoio em estabelecimentos de trabalho, centros de saúde, por exemplo, e também na via e na vida pública é importante falarmos deste tema assim mais abertamente. No caso da minha mãe, por exemplo, que sofria agressão física do meu pai, no caso dela era com medo que ele expulsasse de casa. Infelizmente, pelo menos não está perto de acabar, porque ainda a gente sabe que os índices são muito altos e ainda é uma coisa ocorrente, mas eu acredito que conversando mais sobre isso, como a iniciativa de vocês virem falar comigo e mostrar para as mulheres, que principalmente são as que sofrem com esse fator, e eu aqui estou falando como mulher, eu acho que seria abrir mais espaço de conversa e colocar isso em pauta eu digo em pauta da realidade, porque acho que muitas pessoas sofrem, mas a gente não sabe de nem metade das que sofrem, porque como os índices, pelo menos do Brasil, de onde eu sou, nem metade das mulheres chegam a denunciar. Eu acho que seria se tornar uma pauta mais realista, assim as pessoas podem saber que realmente é um problema. A situação económica, sem dúvida, porque uma pessoa que dependa, por exemplo, do marido, de certeza que vai ter mais dificuldade em depois ter esse apoio financeiro e, portanto, isso pode ser um dos fatores. Outro fator, de certeza, é, sem dúvida, o receio, porque tem receio de que lhe aconteça igual, aconteça pior caso a pessoa que a violenta, saiba, não é? E também, eu diria, a manipulação que existe do agressor para com a vítima, que muitas vezes deve ser dos maiores fatores do vai ficar tudo bem, eu vou mudar, isto não vai voltar a acontecer, que leva a pessoa a acreditar e a iludir-se uma vez mais na conversa do agressor. Não, infelizmente isto nunca vai acabar, porque cada vez estamos pior, o mundo está muito pior. Agora é filhos contra pais, ou filhos contra mães, uns contra os outros e até se matam. Além da violência, matam-se mesmo. Por exemplo, a minha mãe andava grávida e sofria mesmo na gravidez, violência doméstica. Às vezes o amor, não sei se eu diria que o amor é cego, mas às vezes tudo em excesso, como o amor, na dose errada, sempre vai fazer mal. E eu acho que seria muito isso nessa questão. Este ano já morreram quase tantas mulheres nestas circunstâncias como em todo o ano passado. Este amor, entre muitas aspas, não merece sequer tradução. Se conhece alguém, se você é ou foi vítima de violência doméstica, fique connosco no programa de hoje e participe. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Entre Linhas. É sempre um prazer muito grande podermos levar a todos temas que realmente interessam a todas as pessoas, principalmente um tema como este de hoje.
Eu, uma certa vez, acompanhei uma entrevista de um homem que havia tirado a vida da sua companheira. E ao ser questionado pela repórter o porquê ele teria cometido aquela atrocidade, ele respondeu o seguinte: eu matei por amor. Mas será que quem ama mata? Quem ama agride? Quem ama é violento? Quem ama maltrata a outra pessoa? Será que isso é amor? Ou seria uma possessão, um ciúme doentio, um problema que a pessoa traz dentro de si e ela procura jogar sobre a outra as suas frustrações? O que seria esse tipo de sentimento que muitos têm trazido dentro de si? Os dados realmente são alarmantes. Em 2021, para se ter ideia, foram 75.445 queixas. Isso mesmo, 75.445 queixas. Nós estamos falando de queixas aqui em Portugal. Não são dados de outros lugares, de vários países, não. São dados apenas aqui de Portugal. E tivemos também, no ano de 2021, 23 óbitos. E de janeiro até agora, neste ano 2022, 16 óbitos. Ou seja, a violência tem crescido assustadoramente, a violência contra a mulher. Não apenas a violência física, mas também a violência emocional e também a violência social. E por que não dizer a violência psicológica que muitas mulheres têm sofrido? Eu quero colocar à disposição de todos, a partir de agora, o nosso telefone de contato. Vou colocar essa matéria que mostra o SOS Espiritual, o telefone que está à disposição de todas as pessoas que querem desabafar, que querem conversar conosco. Eu tenho aqui no programa, já quero apresentar, antes da matéria, eu quero apresentar a senhora Maria Cristina, que vai relatar um pouco da sua história. Senhora Maria Cristina, bem-vinda ao programa Entre Linhas. Boa noite, Sr. Bispo. Senhora Maria Cristina, a senhora também foi vítima dessa violência doméstica, a senhora sofreu durante algum tempo, não é? Sim, eu estava com uma depressão muito grande, porque o meu marido começou a procurar amantes e a dar-me maus tratos dentro das portas. Ele agredia a senhora fisicamente? Ele empurrava-me, eu queria ir atrás dele, quando ele saía para a porta fora, ele empurrava-me. Ele abandonou-me, chegava a casa de madrugada e agredia-me. A senhora chegou a ser ameaçada por ele? Muitas vezes, muitas vezes. Ameaçava de morte? Ameaçava de morte. Daqui a pouquinho a senhora vai contar a história da senhora, porque esse sofrimento durou quanto tempo? 18 anos. Então foram 18 anos que a senhora sofreu a violência física e também a violência emocional, psicológica, né? Sim, senhor. Daqui a pouco a senhora vai falar, tá bom? Bem, vamos a essa matéria que fala da nossa central de atendimento, o SOS Espiritual, que é o número para as pessoas que querem ligar para desabafar, para contar os seus problemas, para participar do tema de hoje. Acompanhe. Quantas mais marcas são precisas fazer? Quantas mais noites precisa ficar sem dormir com medo que a violência recomece? Em 2021, 23 pessoas morreram por violência doméstica. Nos primeiros 6 meses de 2022, contam-se já 16 vítimas mortais. Não queira fazer parte deste número sangrento. Se é vítima de algum tipo de violência, contacte para a linha SOS Espiritual 21 836 8008. Disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano. Ligue agora 21 836 8008. Bem, nós vamos à nossa central, temos o Bispo Odivan com demais pastores e essa equipa está à disposição de todos que querem conversar, todos que querem desabafar, as pessoas que sofrem com problemas familiares, mulheres que são vítimas da violência, pessoas que querem agora mesmo pedir ajuda,
querem desabafar, querem um conselho, querem uma palavra, querem uma oração, basta ligar para o 218-368-008. Bispo Odivan, muito boa noite. Muito boa noite, Bispo Domingos. Esse é o número que você pode ligar agora. Vários pastores, estamos todos aqui à sua disposição. Nós podemos lhe ajudar. Não faça nenhuma loucura, apenas ligue e nós vamos lhe atender, lhe orientar e eu tenho certeza que Deus irá lhe abençoar. Com o senhor, Bispo Domingos. Olha, eu acredito que o Bispo Odivan já tem aí alguns casos de pessoas que já ligaram aí na programação e que precisam muito de ajuda. Daqui a pouco, Bispo Odivan, mencione, por favor, esses casos. Bem, senhora Maria Cristina, vamos agora à sua história, que é a história de muitas mulheres, inclusive muitas estão agora a acompanhar a nossa programação. É uma triste realidade a violência contra a mulher, a violência doméstica, a violência em todos os âmbitos tem crescido assustadoramente no mundo inteiro, mas tem crescido muito em relação às mulheres. Diga aí um pouquinho da sua história. A senhora se casou com que idade? Eu casei com 18 anos, tudo começou quando engravidei da minha filha. A minha filha estava no meu ventre já há 8 meses, quando uma pessoa botou a mão à minha barriga e disse que não me podia ver, não te posso ver. Eu perguntei porquê e ela disse que tinha muita inveja de mim, porque eu estou grávida e ela não conseguia engravidar. Aí eu comecei a procurar bruxas, comecei a procurar ajuda em vários lugares e sem resultado. A minha filha ela nasceu muito doente, ela teve vários problemas de saúde, então enquanto eu estava com a minha filha, o meu marido procurava amantes. Aos pontos dele, tinha tantas amantes que ele contaminou-me com o HIV. Foi aí que eu descobri que eu fui dar sangue e recebi uma mensagem muito urgente para eu ir ao médico e descobri que estava com o problema do HIV. Depois de quanto tempo de casamento? Depois de 11 anos de casado. Quer dizer, a senhora dedicava-se à filha, a senhora tinha os seus problemas de saúde, mas Exato. também tinha uma filha doente. Chegou aos pontos de arremolar e eu não queria a minha filha. Eu estava tão doente, que eu nem queria a minha filha comigo. Não tinha o apoio do seu marido. Não tinha. Quer dizer, quando a senhora tanto precisava da ajuda dele, doente com a filha doente, ele estava a trair a senhora com outras mulheres. E ainda trouxe mais doença para mim. E uma doença grave, né? Trouxe o vírus HIV. Exatamente. Então eu separei-me, divorciei-me, porque ele já estava farto de tanta pancada que eu apanhava, ele desprezava-me. Quer dizer, além dele espancar a senhora, além dele fazer tudo que fazia, ele ainda levou uma doença para a senhora. Verdade. A senhora já era uma mulher muito infeliz, muito frustrada em relação ao seu casamento. E depois que descobriu que por uma traição a senhora adquiriu HIV, qual foi a sua reação, seu sentimento naquela hora? Tentei matar-me, tentei o suicídio, mas não consegui, e foi então aí que eu divorciei-me, tive a separação. Mesmo separada, ele seguia-me, procurava-me, queria-me bater, porque ele não admitia a separação. Quer dizer, ele maltratava a senhora quando estava em casa, batia, agredia, traía e não aceitou o divórcio. Não aceitou. Continuava a ameaçá-lo. A seguir-me e a ameaçar-me. Diga uma coisa, senhora Maria Cristina. A senhora falou das madrugadas que ele chegava em casa e batia na senhora. Exatamente. Ela estava já deitada. Chegava de madrugada e ele ia para as discotecas. Uhum. Enfim. E chegava a casa possesso, ele parecia o diabo dentro das portas. Ele rejeitava-me. Eu estava a fazer a comida, ele escolhia a comida que queria, eu até fazia, mas mesmo assim, nada estava bem, nada estava bem. Ele chegou a espancar a senhora quando a senhora estava deitada, estava dormindo? Quantas vezes? Quantas vezes? Quer dizer, a senhora em casa, depois de um dia de lutas, ele chegava das noitadas e ainda batia na senhora.
É verdade. E para ter uma ideia, eu estava a trabalhar e tive assim um pensamento, vou a casa. Cheguei à minha casa e ele estava a ter relação com uma mulher na minha cama. Na sua própria cama? Na minha própria cama. Quer dizer, ele não tinha um pingo de respeito para com a senhora? Nenhum respeito. Não respeitava a senhora, não respeitava a casa, não respeitava a filha, não respeitava ninguém? Ninguém. Só quando descobri que eu tinha o HIV, fui contaminada. Eu depois fui ao médico, tomei uma vacina e fiquei imune, mas eu fui contaminada. Ou seja... Poderia ter sido grave, não é? Muito grave. Ou seja, já não bastava ser traída, como ele ia mexer com outras mulheres e trazia a doença para mim. Tem mulheres que adquirem HPV, né, e passam a ter um cancro no colo do útero, muitas perderam a vida por isso, e outras doenças, né, que são transmitidas sexualmente. É verdade. Porque o companheiro pegou a doença e levou para a esposa. Ela que não tinha culpa de nada da vida errada do marido. E como se não bastasse isso, porque como se não bastasse as agressões todas que a senhora sofria, a violência, as traições, ainda mais levar a doença para a senhora. Bom, depois de muitos anos apanhando, depois de sofrer tanto, a senhora tomou a decisão de não ficar mais com esse homem. Exatamente, e foi aí que me convidaram para vir à Igreja Universal. Mas antes disso, a senhora tinha falado que ele ameaçava a senhora. Ameaçava várias vezes. A senhora procurou alguma medida protetiva? A única coisa que eu procurava era a bruxa, para a bruxa me ajudar. Eu ia à missa, trazia água benta para casa, para abençoar a minha casa. A sua família, os seus parentes sabiam dos seus problemas? Sabiam. Quais os conselhos que a senhora recebia? Sai, abandona esse homem não te faz feliz. Eu não conhecia a felicidade. Eu não sabia o que é ser feliz. Quais as doenças que a senhora tinha? Depois tive um câncer da mama. Além do esgotamento cerebral, tive o câncer da mama e infelicidade. A minha filha era muito doente, cheguei a passar fome para comprar a medicação para ela, cheguei a passar fome. Quer dizer, o seu marido na altura, quem olhava para ele, um homem violento, um homem agressivo, jamais poderia imaginar que ele pudesse mudar, né? Que ele pudesse ser transformado, porque era um tipo de homem que ninguém acreditava, né, pelas coisas que ele fazia. Mas houve o divórcio, né? E logo após isso, a senhora foi convidada a participar de uma reunião na Universal. Sim. Foi convidada por quem? Por uma amiga, por um parente? Foi um amigo, foi um casal amigo. Viu a dor da senhora, viu o sofrimento. Apenas dizia, anda que eu vou-te levar a um lugar e vais ver que vais ser feliz. Olha a tua cara, olha como tu estás. Estás com cara de amargura. Anda que eu vou-te levar a um lugar. Só me dizia isto. Eu disse, deve ser mais uma bruxa. Mas não, graças a Deus, entrei na Igreja Universal. Na altura eu tinha uma hernia, tipo um papo. Eu disse assim, meu Deus, será que esta última porta, de tantas portas que eu procurei, será que esta última porta, se realmente é, então se aqui se faz um milagre, que desapareça este quisto? E não é que o quisto desapareceu no dia. Quer dizer, a sua fé naquele momento cresceu. Exatamente. E a senhora continua então a buscar a Deus na Universal, a participar das reuniões. E quais foram as mudanças? Curada de outras doenças? Comecei a dormir logo no primeiro dia que eu entrei na igreja. E nessa noite já dormi. Eu passava noites e noites, além de tomar 18 comprimidos por dia. Eu fumava, eu bebia garrafas de álcool. E eu queria acabar com a minha vida. Mas então aí foi a solução. Quando eu entrei na igreja, nesse dia eu dormi. Nessa noite eu já consegui dormir. E eu não dormia. E a partir dos meses que a senhora frequentava os cultos, no desenvolvimento da sua fé, quais foram as mudanças que ocorreram? Primeiro, a minha libertação.
E depois comecei a orar pelo meu marido, porque eu tinha muito ódio e muita mágoa Nessa dele. altura ele era ex-marido. Ex-marido. Estava divorciado. Sim, estava. Houve um divórcio. Houve o divórcio. Não foi simplesmente uma separação. Não, foi mesmo o divórcio. Então a senhora era uma mulher livre. Livre. Né? Divorciada. Exatamente. Muito bem. Então a senhora passou a orar pelo seu ex-marido. Exatamente. Comecei a orar por ele, que para o ódio que eu carregava me sair. Mágoa. Comecei a orar por ele, comecei a pedir a Deus por ele, para ele se tornar um homem correto, porque eu não queria mais homem nenhum, eu queria o meu marido. E ao mesmo tempo que tinha ódio quando estava com ele, ao longe eu amava o meu marido. No caso, o ex-marido na altura. Ex-marido. Quer dizer, a senhora se divorciou, mas continuava a ter o sentimento por ele. Sim. Queria tê-lo de volta. Queria muito tê-lo de volta. Queria reconstruir a sua vida com ele. Sim, mas quando eu estava com ele, tinha ódio. Quando estava longe, eu amava. Não sei explicar, não sei como... não sei se isto é normal, mas eu amava o meu marido. Comecei então a orar por ele e não é que ele começou a procurar-me. Perdoa-me, tu tens razão, eu fui muito estúpido, eu amo-te muito, tu és a mulher da minha vida, era só isso que ele me dizia. Eu disse, não acredito, assim tão rápido. Não acredito. Mas tu começou a vir à igreja, ele começou a vir à igreja, a fazer as reuniões, a participar. E eu disse, ele está mesmo a participar, ele está mesmo... E comecei a namorar à distância. Esperou para ver se aquilo ali era verdadeiro. Comecei a namorar à distância. Porque a senhora não podia voltar àquela vida sofrida de novo. Jeito nenhum. Não podia correr esse risco. Depois eu dizia, olha meu Deus, eu quero o meu marido, mas eu quero quero um marido transformado. Aquele outro não quero mais. Porque a senhora podia ter perdido a vida naquela violência, porque no ímpeto de raiva, de furor, a pessoa perde a cabeça e comete uma barbaridade. Ele poderia, num ato assim extremo, ter tirado a sua vida. Eu lembro uma vez que eu saí com ele no carro, e ele, um carro muito velho mesmo, que era preciso empurrar para ele pagar, e ele, a sensação que me dava é que ele ia me matar naquele dia. Ou seja, foi assim, tão rápido, tão acelerado, que ele disse, vai acabar com isso. Eu comecei logo cheio de medo, ele vai acabar comigo, mas graças a Deus. Bem, ele passou a frequentar a igreja com a senhora, quer dizer, não estavam juntos, mas ele ia à igreja. Ia. A senhora via sempre ele ali nas reuniões. Eu chegava, quando ela olhava para trás, lá estava ele ali. Começou a ouvir. E começávamos a conversar por telefone e à distância. Até que, ao fim de 10 anos, casei com o mesmo homem. O mesmo homem, aliás, o homem transformado. Quer dizer que ele foi transformado porque a senhora fez uma coisa correta. A senhora não voltou imediatamente, não é? De jeito nenhum. A senhora tinha que ter certeza que ele era um homem diferente. Claro. Né? Eu não confiava, eu tinha que ver para crer. Então aí ele mudou. Hoje ele está totalmente diferente. Quer dizer, depois que a senhora viu a mudança nele, ele havia se batizado já? Batizou-se nas águas. Passo a passo eu ia ver a mudança nele. E aí a senhora passou a namorá-lo? A namorar, à distância mesmo, a namorar. Nada de perto. E passou a namorá-lo? A namorá-lo. Mas com o passar do tempo, aproximou-se. Exatamente. E então aí casámos novamente. Mas já não era o mesmo homem? Não. Fisicamente era? Sim, fisicamente sim. Mas interiormente? Meiguinho, carinhoso. Já não era aquele homem que traía, aquele homem violento? Nunca mais. Ele é o amor da minha vida. Muito meiguinho, muito carinhoso. Incapaz de tocar na senhora, de fazer mal? Cuida de mim. É demais até. Agora até é demais. Até demais. Mas a senhora não está aborrecida por isso? Não, de jeito nenhum. Não fica chateada? Não, nem um pouco. Porque para quem sofreu tanto com esse homem, é porque hoje ele quer compensar, não é? Às vezes eu olho... por tudo que faltou, e não só pelo que faltou, mas por tudo que ele fez, que ele se arrependeu, obviamente, porque quando ele ouviu a palavra de Deus, ele foi tocado,
ele se arrependeu do que ele era, do que ele fazia. Deus tem esse poder para mudar uma pessoa, só ele pode mudar. Quer dizer, ele foi mudado e ao ver essa mudança, a senhora então pensou, agora eu posso me casar com ele novamente. E ele também passou por uma situação, porque ele tem uma empresa falida e o advogado chegou a dizer que ele ia preso. E eu disse, olha, tu acreditas mesmo em Deus, que tu estás a buscar, tu tens mesmo essa fé? Tenho, tu não vais preso coisa nenhuma. Bom, mulher, tu sabes, com um cheque devolvido, dá cadeias. Realmente dá, mas tu não vais preso. Acredita que tu não vais preso. E eu fico assim. E então o advogado disse, olha, pelo menos 1 ano tu apanhas de cadeia. E disse ao advogado, não apanha coisa nenhuma. Porque o Deus que eu conheci é um Deus tão poderoso que vai acabar por arquivar esse processo. E ele pegou cadeia? E o advogado, não ponhas Deus nisto. Ponho, pois. E ele não apanhou cadeia. Houve julgamento e o processo veio pelo correio arquivado. Pelo correio, que isso nem é normal. Eu recebi um pacote em casa a dizer que os papéis todos do processo estavam arquivados. Foi resolvido o problema. Bom, senhora Maria Cristina, como é hoje a vida da senhora, do seu marido, do seu José, não é que a senhora falou o nome? Hoje é meu marido. A minha vida hoje é uma vida, graças a Deus, tenho a minha empresa, comprei a minha casa própria e tenho uma vida maravilhosa. Maravilhosa. O marido que a senhora sempre sonhou, a senhora hoje tem? Hoje eu tenho. Não tenho mais doença, porque Deus me curou. Deus curou o meu casamento. Deus curou a minha vida física, da doença que eu carregava. Tenho a minha filha, que é uma grande mulher de Deus, também saudável. Também já passou muito, que sofreu muito, mas está saudável. Eu tenho uma vida boa. Só Deus pode fazer isso, né, dona Maria Cristina? Mais ninguém. Mais ninguém. Porque eu corri bruxas, eu corri tudo quanto existe, sendo espírita, nada resolveu a minha vida. O que acontece é o seguinte, muitas mulheres dizem assim, quando eu me casei, eu tinha um marido carinhoso, atencioso, mas depois, com o tempo, ele mudou. E muitas pessoas não entendem o que aconteceu. Mas existe uma situação que algumas pessoas desconhecem, que é a seguinte, muitos são vítimas de bruxedos, de trabalhos. Muitas mulheres foram invejadas no seu casamento. Tinha um marido carinhoso, atencioso, que vivia para a família. Mas por conta de uma bruxaria, o homem virou a cabeça, tornou-se agressivo, passou a desrespeitar a esposa. Existe um mal que age nas famílias. Quando a senhora Maria Cristina, primeiro, ela fez o correto, ela saiu daquele relacionamento abusivo, ela poderia ter perdido a vida ou coisa pior poderia ter acontecido. Ela saiu daquilo ali, daquele meio, mas foi buscar a Deus. No começo não, no começo ela se via, foi buscar ajuda em bruxos. Depois ela chegou à Igreja Universal, passou a lutar por ela, primeiro, porque antes de você querer mudar os outros, tem que mudar a si mesmo. Aliás, ninguém tem que se preocupar em mudar os outros, mas cada pessoa tem que se concentrar na mudança pessoal. Ela mudou, curada, mudou o seu interior e ela passou a orar pelo ex-marido na altura. O ex-marido veio para a igreja, se converteu, mudou. Quando ela viu a mudança, não foi de uma hora para outra, que ela voltou a casar-se com ele, mas levou um tempo, e então reconstruiu a vida. Não com o mesmo homem no sentido de caráter, de conduta, mas um homem novo nesse sentido, transformado. Deus pode fazer isso, Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Nós temos hoje muitos relatos de casais que viviam muito mal, homens que eram violentos, agressivos, mas eles foram transformados pelo poder de Deus. Isso é muito importante que cada um saiba. Daqui a pouco nós vamos a mais uma história aqui no programa. Mas agora eu vou à central de atendimento porque muitas pessoas já ligaram com problemas e que estão necessitadas de ajuda,
de uma palavra. Não é isso, Bispo Odivan? Sim, senhor Bispo Domingos, inúmeras pessoas ligando justamente com problema também no âmbito familiar. A dona Laura Rodrigues, ela pede socorro porque a filha sofreu violência doméstica, também foi abusada e tem traumas terríveis. E por causa da filha, ela deixou de viver e tem sofrido muito. A dona Anunciação, ela sofre com problemas gravíssimos no casamento, agressão física, agressão verbal, ameaça de morte, e ela já não aguenta mais tanto sofrimento porque o problema no casamento está atingindo toda a família. E o Fábio pede socorro porque ele tem 4 filhos e a esposa dele virou a cabeça. Também tem muitas brigas e a esposa quer sair de casa, não quer mais o casamento e nem quer mais ele. O Fábio pede socorro. E você que está acompanhando também pode ligar. Nós estamos aqui à disposição para te orientar, para te aconselhar, tá bom? É com o senhor, Bispo Domingos. Nós vamos conhecer agora a história da senhora Maria Isabel. Há 15 dias do casamento aconteceu a primeira agressão física, mas ainda assim ela decidiu avançar com o casamento. Já se pode imaginar o que aconteceu. Um verdadeiro inferno, desde queimaduras com cigarros e espancamento na gravidez. Mas tudo isso mudou e você vai saber como aconteceu essa mudança. Veja. Na minha infância, eu nunca fui uma criança feliz, porque havia muitas discussões, muita violência dentro da minha casa, da minha família. Tornei-me uma jovem muito revoltada, porque eu não queria assistir àquelas situações. Então comecei a namorar, porque era uma maneira de eu fugir daquele ambiente. Fazemos de tudo para não recriar os erros do passado para o nosso presente. No entanto, aqui a Dona Maria acabou por levar todos os episódios de violência, de agressões e de mal-estar que via nos seus pais para o seu lar, para a construção do seu lar. Estava prestes a casar. Sim, portanto, já estava noiva. 15 dias antes do meu casamento eu fui vítima de agressão. Portanto, o meu noivo foi-me buscar ao trabalho e houve uma discussão por causa de ciúmes, onde ele me agrediu e, com o carro em andamento, aí foi a primeira tentativa de suicídio. Eu estou noiva, eu vou casar para isto, mas o amor sempre tenta levar as coisas pelo melhor. O amor foi mais forte. Avançou. Avancei. E como é que foi a vida a partir daí? Ou seja, essas agressões, essa agressão, essa primeira, foi isolada ou teve continuidade? Essas agressões tiveram continuidade. Eu casei, depois engravidei, praticamente logo, e durante a gravidez houve muita agressão. Tanto que o meu filho nasceu doente, com vários problemas, por causa do meu sistema nervoso. Depois eu deixei até de comer e fiquei com uma grande anemia e a criança nasceu bastante debilitada por causa dessas agressões. O meu filho nasceu com esses problemas, raquitismo, não desenvolvia, não comia, só tomava suplementos. Ainda assim, mesmo com tudo isso a acontecer, a vida foi continuando e foi avançando. Foi mãe pela segunda vez? Sim, a vida foi avançando, mas os problemas começaram a aparecer, não é? Estacionaram um pouco, mas eu engravidei então de uma menina. E digo assim, pronto, agora vou ser feliz. Não demorou muito tempo. Realmente houve muita felicidade em ter aquela menina. O meu marido era o que ele desejava, como já tínhamos um menino, ele desejava muito ter aquela menina. Mas aquela alegria desvaneceu rapidamente, porque ela também nasceu com alguns problemas respiratórios e era uma criança robusta, tanto que ela com 1 ano, ela tinha o mesmo peso e tinha o mesmo corpo do irmão com 5 anos. E as pessoas até me chamavam a atenção. Olha, então mas a sua filha com 1 ano,
ou 1 ano e meio, tem o mesmo peso, até quando ia às consultas de rotina, tem o mesmo peso que o seu filho. O seu filho é uma criança que não é normal. Vinha para casa, chorava e depois não queria transmitir ao meu marido, mas ele também via que em mim havia algumas situações que estavam a ser alvo de que eu estava angustiada. E eu cheguei-me a revoltar também muito contra ele e cheguei a não querer dividir com ele. Isso trouxe muitos problemas para a minha vida. Ele queimava-me, batia, mas a ponto dos filhos depois a crescerem a ver aquelas situações. As crianças gritavam, as crianças pediam socorro. Houve alturas também que eu o agredi, mas ele queimava-me com o cigarro, com os cigarros. Eu fiquei inanimada no chão uma vez com tareias que ele me dava. Então isso trouxe uma acumulação, uma depressão, esgotamentos para a minha vida. E eu comecei a interiorizar tudo, mas tornei-me muito agressiva. Quando fala de depressão e esgotamentos, foram mesmo situações que foram diagnosticadas por médicos? Sim, 1 ano e meio andei eu em psicologia. E psiquiatras, fui a médicos com vários nomes bastante conhecidos. Lembro-me que quando eu fiz 33 anos eu procurei um médico nesse dia por causa da depressão e tinha tentado o suicídio e ele disse-me assim, mas o que é que se passa consigo? E as lágrimas corriam. Eu disse, olha, eu hoje, doutor, faço aniversário. Então faz aniversário, parabéns. E eu disse, não é parabéns. Eu venho aqui neste meu dia de aniversário porque eu quero encontrar uma solução. E o que é que lhe deu? Medicação? Muita medicação. Para tomar de manhã, para tomar ao meio-dia, para tomar à tarde e para tomar à noite. Tive 3 meses sem dormir, tive então também 3 esgotamentos e eu cheguei a ponto de não saber quem era. E refugiava-me no álcool, depois também e no tabaco. Juntava tudo? Tudo. Era um cocktail, era então? Um cocktail. Houve uma das vezes que eu juntei uma série de medicamentos com uma garrafa de whisky VAD 69, para acabar com a minha vida. Como é que conhece uma porta e como é que a sua vida começa a mudar, então? Então é assim, eu tinha planos para acabar com os meus filhos, acabar com a minha vida e acabar com o meu marido. Um dia o meu marido chega à casa, nós estávamos há 15 dias sem conversarmos um com o outro. E ele chega à casa e diz-me assim, olha que eu ouvi um programa que fizeram uma oração e eu também fiz. E sabes porquê? Essa oração eu ouvi porque eu quis me matar. E eu fiquei assim, quiseste me matar? Diz ele assim para mim, olha, tu devias procurar esse lugar. Eu disse, ai não, então eu tenho a minha convicção e ele está-me a mandar para o outro lado. Um dia, sem o meu marido saber, eu fui também ouvir, liguei o rádio, ouvi essa oração. Eu sei que nessa noite, como eu não dormia já há 3 meses, eu dormi 3 horas. Então eu fui discretamente, tirei a morada e houve um dia que eu decidi então ir naquela morada. Não foi fácil. Na estação de Alvalade, como tinha muita gente, eu perguntei. Eu não estava a ver nada, onde é que era, mas até era ali ao pé. Mas as pessoas, mas eu não estou a ver, essa morada é aqui, mas eu não estou a ver essa igreja. Teve prestes a desistir? Sim, tanto que a solução foi então ir para o metro, para me matar. Tentou mesmo? Sim, foram-me lá buscar. Quinta vez? Foi a quinta vez? Foi a quinta vez. Foi aí que a pessoa disse, mas porquê é que a senhora está a fazer isso e tem aqui uma criança? E eu disse, olha, eu quero ir para esta morada. Então agarraram na minha mão e disse, então olha, venha cá que eu sei onde é que é. Alguém que até ia para a igreja. E levou? E levou-me. E como é que foi? Foi tudo muito estranho, mas foi tudo muito bom. Porque eu entrei sedenta de uma solução. E nesse dia que eu entrei, foi aí que começou então logo a minha mudança de vida. Ao fim de 1 mês, eu já não era a mesma pessoa. Eu tinha, portanto, os medicamentos, ninguém me disse para eu tirar a medicação, mas eu já não sentia falta. Mas eu hoje consigo perceber que entreguei-me a Deus
E era o que me faltava, era entregar-me a Deus. O seu casamento, que estava tão marcado por agressões e coisas negativas, o que é que se começou a tornar? Foi melhorando? É assim, o meu casamento foi de uma coisa muito, muito amarga para um favo de mel. Na nossa caminhada com Jesus, com o Senhor Jesus, que é assim que eu gosto de dizer, não quer dizer que seja um mar de rosas. Há dificuldades, há muitas lutas, só que de mão dada com Ele é totalmente diferente. Mas o facto de ter essas lutas não me leva a tomar medicação, não me leva a ser depressiva, não me leva a ficar, não me deixa estar fora de controle, não deixo de dormir, porque a minha confiança está em Deus. E Ele não só fez milagres na minha vida, Ele faz na vida de todas as pessoas que o querem e que o procuram, que creem, que confiam, mas também que Ele tem mandamentos que nós temos que obedecê-lo. Portanto, que não preciso de psiquiatra, não preciso de psicólogo, não preciso de um conselheiro, porque eu tenho o Espírito Santo. Nós vimos aí a história da senhora Maria Isabel, uma história de uma mulher que sofreu muito, sofreu com a violência, mas hoje a vida dela é totalmente diferente. Para a senhora que está a sofrer, para todas as pessoas que sofrem com problemas no casamento, nós vimos aí essa história, como também da senhora Maria Cristina, que eu quero inclusive agradecer a senhora por ter dado o seu depoimento no programa de hoje. Tá? Muito obrigado por ter vindo. Tenho certeza que a sua história ajudou a muitas mulheres. E a senhora também que deu o seu testemunho, senhora Isabel, que mostrou aí que é possível sim mudar qualquer situação, é possível mudar a vida. Se a senhora está sofrendo, se há pessoas agora com conflitos familiares e querem um socorro, Deus está pronto para mudar essa história, para mudar essa situação. Vamos agora regressar à nossa central de atendimento com o Bispo Odivan, porque há muitos pedidos de socorro, de ajuda. Bispo Odivan, pode falar mais alguns casos, por favor? Sim, senhor Bispo Domingos, a dona Emília está desesperada porque o esposo quer se separar dela depois de tantos anos de casamento e, além do esposo, o filho casado, a nora também quer se separar. Então, tanto ela como o filho estão passando pela mesma situação, o risco da separação, estão pedindo socorro. Também ligou para cá pedindo socorro a dona Maria Fernanda, ela pede oração porque está com a vida totalmente destruída, agressão física dentro de casa, agressão verbal, a vida está ao avesso e ela não tem um minuto de paz, segundo ela. Também a dona Maria Dora, ela diz o seguinte: o meu filho está com inúmeros problemas, inclusive problema de depressão por causa do problema na família. A família está destruída e a dona Maria Dória está pedindo socorro. Mas a dona Silvia também, Bispo Domingos, ela diz o seguinte: oração pelos meus filhos, porque a vida deles está destruída e a vida dela, amorosa, a vida sentimental, ela não consegue ser feliz com ninguém. Então ela já teve vários casamentos destruídos. E se você também quer ajuda, estamos aqui à disposição, você pode ligar agora, nós vamos lhe orientar, vamos lhe aconselhar, vamos lhe ajudar. Com o senhor Bispo Domingos. Eu vou colocar a história de um casal, agora o senhor José e a sua esposa Adelaide, senhora Adelaide. O senhor José cresceu em meio à violência dos pais e quando se casou, trouxe isso para o seu casamento. Foram anos de sofrimento até chegar ao Universal. Veja a história desse casal. Meu pai era muito alcoólatra e muito mauzinho com a bebida. Na minha criação, desde que me conheço, foi sempre uma vida muito complicada, derivado ao problema de álcool. A gente não tínhamos paz, a gente não tínhamos um amor de pai, a gente não tínhamos, portanto, sossego. O meu pai era um homem que esfaqueava uma pessoa qualquer quando tratasse mal, chegou a esfaquear a minha mãe. Ele até incendiou a nossa casa. A gente ficámos sem nada, a gente ficámos só com a roupa que tínhamos no corpo.
Eu, a minha mãe e meus irmãos. E, portanto, a gente fomos obrigados a arranjar, portanto, uma casa para nós vivermos. Mas ele depois foi para a prisão, ele esteve preso muito tempo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar na construção civil, onde era muito pesado, era novinho, porque já eu queria... Pronto, eu fui ser um menino otimista. Já que não fui estudar, fui trabalhar para ajudar a minha mãe e meus irmãos. Eu praticamente é que fui o homem da casa. Muito trabalho, sem descanso, era novinho e pelos e tal. Aquilo começou, os ossos começaram, portanto, a ter esse problema, né? E foi aí que, pronto, tive muitos anos mesmo, à volta de 15 anos sem dormir uma noite de seguida. Dormia no chão, no sofá não podia estar, havia dias que não conseguia conduzir, havia dias que não podia assumir um passeio, derivado ao problema de coluna que eu tinha. Eu, quando comecei a descobrir que o álcool me dormia, portanto, ficava dormente, tinha que ter sempre uma garrafa de vinho ao pé de mim para trabalhar. Cheguei a andar um mês bêbado. Eu cheguei a beber uma garrafa de whisky numa noite. E fumava, porque também, além de ter o vício do álcool, também tinha o vício de fumar. Cheguei a fumar droga e por aí fora, mas pronto, mas isso foi muito pouco. Mas agora, tanto fumar, fumei 20 anos. A família dele era conhecida por muitos desacatos, pronto. Quando eu o conheci e começámos a namorar mais, eu com pena dele, por assim dizer, pronto. A minha mãe não queria, o meu pai não queria, porque o pai dele era assim, eles tinham medo dele, pronto, se tornar como o pai, pronto, mas eu segui em frente, pronto. E assim tivemos ainda aí uns aninhos que ele teve estável, depois começou também na bebida. Eu casei-me com o meu marido com 17 anos. Tive o meu primeiro filho com 17 anos. E aí tudo bem, ele calmo, calmíssimo, uma vida estável, trabalhador. Passados uns aninhos, as coisas começaram a complicar-se. No meu segundo filho, a primeira noite que o meu marido ficou fora de casa, estava eu já no final do tempo de gravidez do meu filho. Eu naquela noite passei mal. Porque naquela altura nós não tínhamos telefones como é hoje, né? Eu estava desesperada sem saber o que lhe tinha acontecido, porque ele disse, eu vou tomar um café e não demoro. Ele passou a noite inteira, só voltou no outro dia de manhã. Procurei o que é que estava a passar, porque é que ele tinha feito aquilo. Estive com os amigos e de conversa aqui, conversa ali, e assim passou o tempo. Mas não foi só aquela noite, a partir daí começou muitas noites. Foi noite sem fim, os fins de semana dele eram sempre fora, bêbado e pronto, mesmo alcoolizado. Ele não tinha um dia que ele não viesse alcoolizado para casa. É assim, eu agredida fisicamente nunca fui, mas verbalmente sim. Chegou-me a dizer que estava em boates com outras mulheres, ele confessava mesmo isto. E eu ficava mal. E foi aí que eu várias vezes pensei no suicídio. Estava-me a sentir rejeitada. Porque nós éramos felizes, de repente ele começou-me a trocar por outras mulheres, eu sentia-me frustrada, sentia-me triste, sentia-me magoada. A vida para mim já não fazia sentido. Só que na hora que eu ia para fazer aquilo, eu lembrava-me dos meus filhos, porque ele também não dava a atenção que os nossos filhos precisavam. Os meus filhos, praticamente em pequenos bebés, nunca tiveram o colo do pai, nunca tiveram a atenção que uma criança necessita. Pronto, eu naquela altura eu era a mãe e o pai. Ele só era pai para quê? Para trazer o salário para casa, a comida para casa. Havia dias, pronto, que eu jurava, não ia fazer mais, que não bebia mais, eu não fazia mais aquilo, não ia mais para aqui, não ia mais para lá, mas a jura era por poucos dias. Então ela sofria. Claro que, qual é a mulher que vai aguentar um homem assim? Ele um dia chegou-me a casa e disse, olha, fui convidado para ir a uma igreja. E eu disse, vais a uma igreja? Porque é assim, eu sou muito sincera, eu nunca acreditei
naquilo que ele acreditava. Ele chegou a ir lá para Fátima, eu ia com ele, mas aquilo a mim, eu ia para passear. Pronto, eu nunca acreditei em nada dessas coisas. Pronto, e ele então disse-me que ia à igreja, a uma igreja que a prima lhe tinha convidado. E eu disse, uma igreja? Sim, ali no Barré. Então vai. Só que o passado dos dias eu comecei a ver uma mudança nele. Nesse dia ele chegou muito feliz que já não tinha dores na coluna. Eu disse, estás a gozar, estás a brincar. Estou-te a dizer, eu corri à igreja e não tenho dores na coluna. E eu disse, estás a brincar comigo. A gente vamos ver. Ele foi passando os dias e eu a ver que ele realmente estava melhor. Deixou de beber, aquilo passou uma semana, 2 semanas, as noites acabaram. E ele sempre a convidar-me. Um dia ele convidou-me e eu disse, então vai, hoje eu vou ver a tua igreja onde tu andas. E fui. E fiquei. Mas no dia que lá cheguei, na igreja, parecia um velhinho, tudo encurvado. Pronto, o pastor fez a oração e tal. Quem tem problemas de coluna e não sei quantos, vem à frente. Eu fui. Aí a oração parou. Quem tinha problemas de coluna, quando vou levantar o braço, quase que o braço saía. Ai, muito levinho. Depois o pastor, você aí, o que é que você tinha? Problemas de coluna. Então, mas problemas de coluna, eu não podia fazer peso, eu quase que metia comigo. Então vem aqui fazer, eu agarrei uma coluna, levantei aquilo ao ar e disse, então você, eu não podia correr, não podia. Então corra lá, corre abaixo e acima na igreja. Disse, pá, eu estou novo. E foi a partir daí que entreguei-me também de alma e coração, e de corpo e alma e espírito a Jesus. E foi um grande testemunho para os meus irmãos, para a minha família, foi um grande testemunho porque eles sabiam que eu sofria da coluna. A gente temos tido muitas vitórias na nossa vida, no nosso casamento, porque sempre fomos unidos a partir daí, sempre amigos, não sabemos o que é uma discussão. É claro que a gente temos, qualquer casal tem um diálogo assim, mas é uma coisa saudável, uma coisa que, se compreendemos, é bonita, é uma coisa linda. Fica ali, podemos ter coisa, mas fica por ali. Não há mais. Em minutos ou em segundos, que não há hipótese. Hoje sei que ela é feliz comigo, mas eu sei que ela não era feliz. Pronto, naquelas situações é um bocado complicado. Qual é o casal que aguenta? Qual é a mulher que aguenta? Um homem como eu era? Ninguém. Somos felizes. Do senhor José e a sua esposa, a senhora Adelaide. Um casal hoje muito feliz, muito abençoado. Nós temos recebido na Universal muitas famílias, muitos casais que têm vindo à procura da solução para os problemas que têm vivido. Muitas senhoras têm lutado pelo casamento e Deus tem abençoado. Nós temos recebido pessoas de todas as religiões e todos são muito bem-vindos à Universal. Eu vou mostrar agora o trabalho que nós realizamos, principalmente aos domingos, quando temos as orações pelas famílias. Essa matéria mostra o que acontece nessa reunião, nessa concentração de fé e milagres, domingo, pelas 9h30, e especialmente no nosso cenáculo do Porto e nos demais templos da Universal. As pessoas que estão a sofrer com problemas familiares, filhos viciados, marido alcoólico, brigas, até mesmo a violência doméstica. Veja só essa matéria. É com uma preocupação profunda que se assiste ao fim de muitas famílias. Tudo porque a violência falou mais alto, a dor ressaltou e a tristeza invadiu o lar. Eu sofria com depressão derivada aos problemas na família, porque lá em casa eram muitas brigas, discussões, também tinha problemas financeiros que depois se geraram, né? E tudo isso mexia comigo, porque eu não sabia como poder ajudar. Eu ainda era muito criança e eu comecei a fechar-me, comecei a ficar sozinha, eu automutilava-me e tudo isso piorou, não é? Com o tempo foi piorando. Mãe, a senhora percebia-se destes problemas? Só me apercebi aos 12 anos que ela começou a ter comportamentos diferentes numa escola, começou a ter queixas de que não se comportava bem, que faltava às aulas, e aí começou o meu problema maior, que ela ficava, em vez de ir para a escola, ficava todo dia metida na cama. Aí eu reparei que ela havia algo que estava estranho nela.
Foi quando ela me começou a bater. Muitas brigas na minha casa, entre meus irmãos. Não tinha agressão física, mas só havia muita agressão verbal, que é horrível, né? Brigas, muitas brigas, discussões, por tudo e por nada se discutia. Era horrível. Eu posso dizer que a minha casa era um inferno, totalmente um inferno, porque com todos esses problemas que havia, não sabia o que fazer. A gente não sabia onde procurar, o que fazer. Tentávamos um diálogo, mas era em vão. Ficava ali algumas horinhas, a poeira baixava, aí depois voltava tudo de novo. Por qualquer motivo se discutia e havia brigas. Então era um verdadeiro inferno. Com barreiras que pareciam inquebráveis, famílias têm ganho terríveis ramificações, onde o amor entre cada pessoa está mais escasso. Mas nesta definição de casa também é preciso procurar reconstruir, acreditar e procurar reverter tudo no sítio certo. Primeiro dia eu me senti bem. Eu não sei explicar, mas eu senti bem. Senti um alívio, eu não conseguia ficar assim, calma. E eu fiquei calma aquele dia. As minhas irmãs vieram falar comigo, às vezes querer discutir. E eu percebi que eu não reagi como eu reagia antes, com irritabilidade, com grosseria, com brutalidade nas palavras. Então eu comecei a sentir essa diferença. Hoje eu posso dizer que, como eu disse anterior, que a minha casa era um verdadeiro inferno. Hoje eu posso dizer que a minha casa, o meu lar é um pedacinho do céu. Hoje eu estou transformada, eu não tenho mais aquele vazio, aquelas angústias, tristeza que eu tinha na minha alma, que me consumia, aquele vazio. Hoje eu não tenho mais nada disso. A minha família está abençoada, estão todos na presença de Deus. Hoje não há mais brigas, não há doenças, não há vícios. Estamos todos muito bem, graças a Deus. Foi uma transformação assim radical, posso dizer. E ao participar na Arca da Família, eu comecei a ver a diferença, em que eles já estavam mais calmos, já podiam conversar. Na hora do almoço já podíamos falar uns com os outros, já não havia aquelas brigas. Então aí começou a termos um bocadinho de diálogo. E hoje como é que é a Teresa? Hoje a Teresa, ela tem paz, a Teresa consegue conversar com os outros, consegue estar no meio de tanta gente sem se sentir sozinha. Hoje eu tenho a paz interior e a felicidade, e isso também derivado a eu fazer os propósitos da Arca da Família, os propósitos pela minha saúde espiritual, não é? E tudo mudou dentro de mim. Como é que está o ambiente familiar hoje? Em paz, nós conseguimos conversar, ter diálogo, e isso é o mais importante no meio da família. Nós conseguimos conversar, estarmos juntos sem haver discussão, e isso tudo graças aos propósitos da Arca da Família e aos propósitos que é feito na Igreja Universal. Considera que as reuniões ao domingo e as orações feitas pela família valem a pena? São muito importantes para a nossa vida espiritual e para a família. Virar a página da vida para um capítulo transformador. É junto de Deus que se alcança tudo isso. Tudo parte da decisão de mudar, e é sobretudo aos domingos que se coloca em primeiro lugar esse caminho reto, na reunião de fé e milagres onde inúmeras pessoas resgatam as forças, alimentam a fé e têm ainda a oportunidade de receber uma oração em prol da união da família. Marque presença. Domingo, a partir das 9h30, numa Universal, mais perto de si. Quem quiser a nossa ajuda, procure-nos. Procure uma Universal mais perto de si. Se você mora em Lisboa, na Grande Lisboa, nós temos vários templos em Lisboa e na Grande Lisboa. Nosso templo maior fica localizado na rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. E aos domingos acontece essa reunião de oração pela família. O Bispo José tem feito as orações em favor de todos. Se mora em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüeiro, 151. Se mora na cidade do Porto, em qualquer cidade do norte do país, nós temos o nosso cenáculo no Porto, Rua Diegas Muniz, 485,
no cruzamento com a rua Serpa Pinto. Aos domingos, pelas 9h30, realizamos a concentração de fé e milagres. Orações pela família, orações em favor de todos. Mas não espere até domingo. Procure o quanto antes uma Universal mais perto de si. Se está aflito, se está desesperado, se está angustiado, se tem vivido uma vida de dor e uma vida de sofrimento, as portas da Universal estão abertas para si e para toda a sua família. E nós chegamos ao final de mais um programa Entre Linhas. A todos um forte abraço e que Deus os abençoe. A partir de agora, você poderá ligar para ser atendido, para ser orientado. O Bispo Felipe vai continuar aqui no programa, na madrugada, para receber as chamadas. Quem quiser falar, conversar, desabafar, pode entrar em contato conosco no mesmo telefone 218-368-008. Até o próximo domingo com mais um programa Entre Linhas.